Hoje é nível da Luciana Kobuth, mulher linda, de boa, Débora, fácil, fazendo despertar nos outros a sociabilidade adormecida. Que esse novo ciclo, a realização de seus sonhos, seja fácil e leve como você. Feliz aniversário. Viva Lu, da nossa Dulce Carvalho. A nossa querida Jorge Trota mandou feliz aniversário também para Luciana Kobuth, para a qual desejo muita saúde e muitas alegrias. A Regina Montanari, feliz aniversário, Luciana, bom dia a todos. Da comunidade, como vale a pena aqui, já que fazendo valer o que prega aqui o nosso Tiagão, que nós somos a live mais interativa das manhãs do Campo Progressista. Valdinês Baiana, sempre com a gente. Parabéns, Luciana. Nosso bom Deus te proteja, saúde e paz. Feliz aniversário, Luciana Kobuth. Da Mônica Souto. A Eleonora Schmidt Machado, parabéns, Luciana Kobuth, muitas felicidades. A Wanda Maria, parabéns, Luciana Kobuth. Deus contigo sempre, muita saúde, paz e felicidade. O eletricista, nosso parceirão aqui das manhãs também, bom dia, família DCM. Desejo que nossa irmã Luciana Kobuth realize todos os seus sonhos com muita saúde. Feliz aniversário. E a própria Luciana Kobuth, que continua na trincheira conosco aqui. Vocês não acham que temos que parar de debater os motivos pelos quais não deve haver anistia? Não vai ter e ponto. Não é nossa pauta. É STF que discuta. Contribuição eu discordo, dela. Luciana. Nesse sentido, eu discordo pelo seguinte: o STF que discuta, mas o STF está discutindo com o Congresso. E aí eu concordo com o Marco Aurélio. Tá tendo uma promíscua relação de bastidor para definir, né, caráter de punibilidade jurídico-político, num cálculo puramente político. E se nós não discutirmos o aspecto político dessa pena, aí eu penso que nós erramos. Não que isso seja um tema popular, não é um tema de discussão para o engajamento popular, mas como análise crítica, não podemos fugir desse arco de criticidade. Então eu acho que deixar isso para lá é meio que fingir que não vemos como a banda está tocando nesse sentido. Muito bem, a Aline Lima, nossa membra por 13 meses aqui, bom dia a todos os companheiros, parabéns Luciana, felicidades. E o Hamilton Vieira, essa infantaria é que viabiliza os golpes, se não for penalizada, adeus Estado democrático. Opinião do nosso Hamilton, Tiagão, e por hora são esses superchats. Eu vou pedir para vocês mais contribuições, mais participação. A nossa turma toda aqui está mandando felicitações para a nossa querida Luciana. Parabéns, que o tempo lhe seja generoso e favorável sempre. E bola para frente, Tiagão. Vamos lá, gente. E seguinte, a gente que conversou um pouquinho com o Adriano Diogo sobre a camisa vermelha, a nossa camisa jamais será vermelha. Lembra que eles falavam isso? Parece que essa frase vai ficar caduca. E o DCM preparou uma videoreportagem, já tem mais de 30 mil visualizações. Vamos conferir um pouco mais desse tema que bagunçou a cabeça do gado na tarde de ontem e está lá na aba de cortes. Confira os cortes com os principais programas aqui do DCM. A seleção brasileira fará história na Copa do Mundo de 2026 com um uniforme totalmente inédito. Pela primeira vez, a camisa away número 2 será vermelha, substituindo a tradicional azul, e produzida pela Jordan, divisão de basquete da Nike. Nas redes sociais, a informação já viralizou com piadas por parte do público e revolta dos bolsonaristas, que usam o verde e amarelo da Confederação Brasileira de Futebol como uniforme da extrema-direita. Vocês têm um mau gosto terrível. Usar essa camisa vermelha que só remete ao MST, PT, CUT e Che Guevara é um tiro no pé no marketing. Escreveu um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ano de eleição, vagabundo com a camisa amarela da seleção e vagabundo com a vermelha. Ironizou outra usuária do X. Outros memes que surgiram nas redes sociais relembram com sarcasmo o bordão usado pela extrema-direita no auge do antipetismo. Mas a camisa será. De acordo com informações exclusivas do FUT Headlines, site especializado em lançamentos esportivos, a nova coleção marcará uma ruptura com a tradição dos uniformes reservas azuis que acompanham a equipe desde 1958.
quando a camisa estreou na final que consagrou o primeiro título do Brasil. Na ocasião, só fazia-se um uniforme para a competição, mas a delegação brasileira precisou improvisar ao chegar na decisão contra a seleção anfitriã do torneio, a Suécia, que também vestia-se de amarelo. Para convencer os atletas, que contavam com Pelé e Garrincha no grupo, o roupeiro fez uma associação com o manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Trocar o manto de Nossa Senhora Aparecida por uma camisa vermelha é satanismo, Rogou um bolsonarista. O tom exato ainda não foi revelado, mas fontes indicam que será um vermelho vibrante e moderno, alinhado às cores da marca do maior ídolo do basquete, Michael Jordan, que fez história nos anos 90 ao ganhar 6 títulos da NBA pelo Chicago Bulls, cujo símbolo também é vermelho. O maior diferencial da nova camisa será a substituição do tradicional logo da Nike pelo icônico Jumpman, logo da Jordan Brand mundialmente conhecido no basquete e na cultura da streetwear. Será a primeira vez em que a seleção brasileira de futebol terá um uniforme oficial com a marca, apesar de a parceria já existir desde 2016, quando foi lançada uma edição especial da camisa canarinho. Esta colaboração entre a Jordan e a CBF representa a fusão perfeita entre o legado do futebol brasileiro e a inovação da cultura esportiva global, afirmou um porta-voz da marca em comunicado não oficial. Especialistas em marketing esportivo acreditam que a mudança reflete uma estratégia para conectar a seleção brasileira com novas gerações de torcedores e com o público estadunidense, já que a Copa de 2026 será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. A icônica camisa canarinho é um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. Com esse uniforme, a seleção nacional conquistou suas 5 Copas do Mundo. Entretanto, essa camisa amarela não foi sempre escolhida pela seleção. Entre 1914 e 1952, o Brasil utilizava o uniforme branco como oficial, até o inesquecível Maracanaço de 1950. Durante esse período, a seleção precisou improvisar em 2 situações e usar uniformes alternativos. A primeira delas aconteceu no Campeonato Sul-Americano de 1937. Antes de 1958, o Brasil jogava com um único uniforme, a camisa branca com gola azul. Inclusive, na primeira vitória mundial, contra a Suécia, a seleção precisou criar uma camisa azul para a final, que se tornaria a segunda camisa oficial. Para o torneio de 1937, a situação foi parecida. Na primeira fase, o Brasil enfrentou o Peru, que jogava com a tradicional camisa branca e a faixa vermelha diagonal. Para evitar confusão, um sorteio determinou que o Brasil usasse uma camisa de outra cor. A solução encontrada foi inusitada. A seleção brasileira usou a camisa vermelha do Independiente, da Argentina, um fato que, nos dias de hoje, geraria ainda mais debate. Mesmo com a camisa emprestada, o Brasil venceu o Peru por 3-2, em um jogo agitado. No entanto, a segunda fase do torneio trouxe uma situação ainda mais curiosa. O rival Boca Juniors havia emprestado seu uniforme ao Brasil em outra ocasião, e agora, contra o Chile, que também vestia branco, o sorteio favoreceu os chilenos. Assim, mais uma vez, o Brasil precisou improvisar a camisa. Segundo relatos, um colaborador do torneio, torcedor do Boca e ligado à diretoria do clube argentino, emprestou a camisa ao Brasil. Foi a primeira vez que a seleção usou as cores azul e amarelo, e o resultado foi mais uma vitória impressionante, 6-4. Na final contra a Argentina, o Brasil empatou o primeiro jogo em 0-0, vestindo a camisa branca. No jogo decisivo, a Argentina venceu por 2-0 e ficou com o título. Depois da adoção do uniforme amarelo, a seleção só usou outra cor em 2019, na Copa América. A CBF decidiu trazer de volta a camisa branca, como uma espécie de redenção pelo uniforme que foi abandonado após a derrota de 1950. Nesse torneio, o Brasil se sagrou campeão ao vencer o Peru por 3-1. Apesar disso, é inegável que a camisa amarela se tornou um ícone, assim como o azul. De vez em quando, a Nike lança terceiras camisas para os torcedores, mas é a camisa canarinho que predomina nos gramados, uma camisa manchada pela extrema-direita, que a veste em cada comício golpista. O que fazer? Ninguém aguenta mais torcer para a equipe da CBF, e não apenas por causa do desempenho vergonhoso dos atletas em campo e fora dele. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se viu dividida entre o Oriente e o Ocidente, e o processo de reconstrução da identidade nacional foi longo e repleto de simbolismos. Um exemplo marcante foi a adoção de hinos nacionais que refletiam as mudanças políticas e sociais. A República Democrática Alemã, representando o Bloco Socialista, adotou o hino Auferstanden aus Ruinen, Reerguidos das Ruínas, refletindo uma reconstrução. Já a República Federal da Alemanha, a parte ocidental, demorou a adotar um hino oficial e, quando finalmente o fez em 1952, optou por Deutschlandlied, Canção da Alemanha,
mas com a exclusão da primeira estrofe. A decisão de vetar esse trecho foi uma medida cautelar em pleno período de desnazificação, evitando qualquer associação com os ideais hitleristas. Caiu, Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. ou seja, Alemanha, Alemanha acima de tudo no mundo. Em 1938, durante o regime fascista de Benito Mussolini, a seleção italiana passou a usar um uniforme preto. Jogaram assim na Copa do Mundo na França. A escolha da cor, que remetia aos camisas negras, exércitos paramilitares fascistas, foi temporária. Após a morte de Mussolini e o término do conflito, o azul foi retomado como a cor oficial. Esse histórico de reconstrução simbólica e de conscientização de que certos símbolos e práticas precisam ser afastados devido às suas associações com tiranias pode ser comparado à situação atual do futebol brasileiro. A camisa canarinho, em sua tradicionalidade e identidade, passou a carregar uma conotação sinistra. O Brasil enfrenta a necessidade de recuperar o amor pelo time nacional, conspurcado também por cafajestes como Neymar e acólitos. A camisa, que antes era símbolo de orgulho, se tornou uniforme dos seguidores de Jair Bolsonaro. Portanto, assim como a Alemanha teve que adotar um novo entendimento do seu hino e a Itália recuperar a azul em nome de uma nova realidade, o Brasil, hoje, precisa considerar a mudança de sua camisa da seleção. Se há uma maldição sobre o futebol brasileiro, ela não se deve a um técnico ou a uma má convocação. Começou quando os símbolos do país foram corrompidos. Enquanto não houver resgate dessa imagem, não só da camisa, mas do que ela deve representar, a seleção continuará sendo alvo de chacota, principalmente pelos rivais que antes a temiam. Belíssimo material, gente. E essas videoreportagens do DCM estão cada vez melhores. Eu convido todo mundo a acompanhar. Eu faço questão de rodar no nosso programa. Valorizamos assim o nosso conteúdo, a nossa produção, né? E já tá. E eu até menti para vocês. Eu disse que estava com 30 mil visualizações, faltou eu ter dado um F5. E ao atualizar são 37 mil visualizações, assim como outros grandes conteúdos que estão viralizando, né?